Boa noite, está começando agora o programa Mais Saúde. Tava com muita saudade de fazer o nosso programa ao vivo, né? Os últimos foram gravados, mas a gente retornou hoje. Então vamos contar muito com vocês aí de casa. E o nosso tema de hoje é a campanha nacional gratuita do diabetes. E para conversar conosco sobre o tema, nós trouxemos aqui hoje o professor do curso de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rei, que é o professor Marcos Silva. Seja muito bem-vindo ao Mais Saúde, Marcos. Sei que Obrigado. você já é filho da casa, já esteve aqui outras vezes com a antiga apresentadora, a Shaira, e agora retornou ao Mais Saúde para bater essa bola comigo aqui sobre esse tema, né não? Isso, obrigado. Boa noite. É um prazer estar de volta. Né? E para nós é muito bom poder contar com a ajuda de vocês e com a participação na campanha. Para a gente estar divulgando esse tema tão importante, né? Isso. Diabetes, né? Quem nunca ouviu falar desse tema, quem nunca teve um familiar, né? Envolvido com a diabetes, né? Envolvidos com a diabetes, isso mesmo. Então, o nosso programa é ao vivo, como eu mencionei assim que eu abri o programa. Então, entre em contato aqui na TV para deixar sua opinião, para deixar sua pergunta também no 3372-3720 ou por mensagem no WhatsApp, no 9972-1640. A gente vai contar com as perguntas de vocês aí. Marcos, eu costumo brincar aqui no programa que eu sempre tento fazer as perguntas mais fáceis, digamos assim, as mais básicas, no comecinho do programa, para o pessoal ir entendendo, né, do que a gente está falando, do que a gente está tratando. A gente vai falar da campanha e vai falar um pouco também da doença, né, diabetes. Então, explica para a gente, para o pessoal de casa também, o que é a diabetes? Tá, bom, a diabetes é uma disfunção, né, onde há o aumento do açúcar circulando no sangue. Então, geralmente acontece, ela surge, né, porque o pâncreas ou para de produzir insulina, ou ele produz uma quantidade de insulina que é pequena para processar o açúcar que deve ser dirigido às células. E com isso ele fica no sangue, não é, sobrecarrega a corrente sanguínea, e é uma doença que pode trazer complicações com o tempo, se isso não é corrigido. Tá? Certo. E assim, as causas do diabetes, existe uma assim específica, uma que a gente deve dizer assim, é essa que é a mais importante, a que mais define a doença? Bom, o problema é que quando você tem basicamente dois tipos principais da diabetes, vamos dizer assim, né? Na verdade, talvez eu devesse falar, a gente falava isso antes, porque agora nós temos um problema em relação a isso também. Porque como a doença se tornou uma epidemia no mundo inteiro, esse quadro geral também tem modificado um pouco, né? Mas o padrão geral é diabetes do tipo 1, que é chamada de insulina dependente. O que é isso? É o diabético que desde o início da doença, ele tem que tomar a insulina, né? Que é o hormônio que processa, então, como eu falei, a glicose. Nesse caso, ou o pâncreas dele não produz nada ou produz uma quantidade insuficiente para fazer o trabalho. Tá? O diabetes tipo 2 é o diabetes que não é insulina dependente. Então ele pode ser tratado com medicamentos. É um medicamento que é chamado de hipoglicemia anti-oral, vamos dizer assim. Então é um remédio que você toma e que controla os níveis de glicose. Geralmente o diabetes tipo 2 ocorre dos 40, 45 anos para frente, não é? E o diabetes tipo 1, ele ocorre na infância e na adolescência. Isso tem mudado um pouco. Então, hoje, há uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde com isso, porque você tem uma situação em que 7 a 10% da população tem diabetes. Então, se a gente trouxer isso para São João del Rei, nós vamos ter um dado aí que cerca de 7.500 a 8.500 pessoas são diabéticas em São João. É um número impactante, Por que a gente né? trabalha próximo do 10%? A Organização Mundial de Saúde fala 7 a 10%. Por que a gente trabalha para São João, por exemplo, próximo do 10%? Porque a gente tem um programa frágil ainda. A gente sabe que a incidência na população é maior por causa disso, não é? E porque a gente tem uma incidência muito grande da diabetes tipo 2 com complicações ainda. Ou seja, muita gente pode ter diabetes e nem saber que tem a doença. E nem saber que tem a doença. A diabetes é uma doença silenciosa, a gente pode dizer assim? Ela é chamada de doença silenciosa, por quê? Porque ela já está presente ali, já está afetando o seu organismo, né? E você não sabe. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou no ano passado um dado que talvez a metade dos diabéticos do mundo não sabem que são. E o dado deles é de que existem cerca de 360
milhões de diabéticos no mundo hoje. É muito, então, né? 180 milhões, ou seja, a metade, não tem ainda tratamento, né, acompanhamento, porque não sabe que tem a doença. E você está falando um pouco sobre, né, que às vezes a pessoa nem sabe que tem a doença, está convivendo até com ela talvez há algum tempo. Marquinhos, explica para mim aqui, para o pessoal de casa também, tem algum sintoma que a gente também pode ter aquele estalo, não sei, queda de pressão, alguma coisa assim que identifique, né, o surgimento da doença? Geralmente são três situações que acontecem, não é, que são alerta para a doença, tá? Ter muita sede, não é? Beber muita água, urinar muito e emagrecer. Quer dizer, se você está com esses sintomas, não quer dizer que você tem diabetes, mas é uma possibilidade que precisa e deve ser investigado por causa disso. Agora, pessoas que estão em situação de sobrepeso, vida sedentária, tá? Com colesterol, triglicérides altos, são também candidatos em potencial para diabetes. Por exemplo, a gente sabe que a gente até falou uma vez um pouco sobre isso no programa, a gente também trouxe o endócrino aqui algum tempo atrás, até comentei com você, para falar sobre essa realidade do diabético, né? E também da diabetes. E a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam pré-diabéticas e acabam não tendo a doença, conseguem controlar. Marcos, o que é a pessoa pré-diabética? Então, é a pessoa que tem, né, uma alteração na glicose, né, na glicemia por um período, e uma pessoa que está, às vezes, nesse quadro que eu falei, por exemplo, né, com obesidade, vida sedentária. Mas está num nível que, se isso for corrigido, ela não se torna diabética. Com atividade física, alimentação adequada. Olha, bacana. Então, se a pessoa está pré-diabética, ela ainda pode, digamos assim, consertar o seu problema, assim, digamos assim. A gente sabe, você explicou muito bem pra gente, a diferença dos tipos de diabetes aqui, A1, A2. A gente está falando um pouco sobre quem seriam os possíveis candidatos à doença também. Marquinhos, fala para mim um pouquinho sobre grupo de risco para a doença. Todos nós podemos ser diabéticos em potencial, ou também a questão genética, né, que a gente fala tanto hoje em dia, é uma questão ainda predominante, preponderante. Isso é uma questão que ainda é muito discutida, não é? Para o diabetes tipo 2, o que se considera como grupo de risco hoje, que é a situação mais grave, vamos dizer assim, não é? Pessoas que levam vida sedentária, não é? Que têm alimentação com excesso de carboidratos, tá? E que estão com essa situação de obesidade, como eu falei. Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a diabetes uma epidemia no mundo e principalmente nos adolescentes. Agora, por quê? Porque você tem hoje, na adolescência, né, uma situação de excesso de carboidrato na alimentação, você tem a situação de vida sedentária, né, e tem a situação de obesidade. Então, a adolescência, de maneira geral, hoje no mundo, está passando por essas situações. Então, esse é um quadro que é muito preocupante. Por isso, o foco, né, das campanhas nacionais, né, tem sido em torno da prevenção. Tá? Então, é a prevenção no sentido de prevenir o aparecimento da doença, evitando, então, esses fatores que eu acabei de falar, né, ou prevenir o surgimento das complicações que podem surgir para quem tem a doença. Prevenir tanto para quem não tem a doença e prevenir aqueles também que já têm a doença, mas que não precisam chegar no quadro da complicação. Olha, né? Por que o Brasil é um país que gasta muito hoje com a diabetes? Porque gasta mais com as complicações. Se gasta mais com prevenção, a tendência é que a gente melhore esse quadro. Tá? Então, esse é o desafio que a gente se propõe para São João del Rei. É trabalhar mais com a prevenção. Prevenir para combater? Prevenir para combater. A gente vai falar muito sobre prevenção no próximo bloco. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar sua opinião, quer deixar sua pergunta, entre em contato aqui na TV, no 3372-3720, ou nos mande uma mensagem de texto, ou também pelo WhatsApp agora, no 9972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.